Olá, tudo bem, Fer? Oi, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje às 2 no Brasil, né? Mais um duplo clique hoje no mesmo fuso horário. Hoje eu tô de casa, delicioso. Quem tá no YouTube consegue ver nossos rostos, né? Estão vendo que está o meu fundo de sempre. Estamos no mesmo fuso horário, isso é excelente, né? Porque excelente. A gente vai, daqui a pouco já vai mudar Semana de novo, que vem né? Eu vou estar em Chicago, que eu faço trabalho. Mas a gente vai achar uma horinha pra gravar, vai dar tudo certo. Mas eu vou estar assim, com aquela luz estranha, aquele fundo de quarto de hotel, mas vai dar tudo certo. Tudo bem, a gente entende. Essa vida atribulada aí de uma executiva, mãe, podcaster e tudo mais. Essa coisa, né? A gente quer ter projetos paralelos, né? Dá nisso, né? Fê, como foi essa semana? O que você traz aí de bom pra gente conversar hoje? Eu achei que foi uma semana bem tranquila, né? Nada tá acontecendo, super. Entendeu? Tô achando um marasmo. Achei um tédio. Nem tive notícia pra ler. Que então, loucura, né, Thea? A gente estava aqui discutindo um pouquinho as pautas, porque, gente, quem sabe faz ao vivo. A gente está aqui com a agenda super atribulada. 10 minutos antes, a gente abre aqui o nosso canal, o MIG abre o nosso estúdio virtual e a gente faz um ping-pong aqui de, no máximo, 10 minutos para a gente definir sobre o que a gente vai falar. Então, a gente estava aqui agora e que a gente resolveu até parar, né? Para não perder a espontaneidade. Vamos falar ao vivo mesmo, entendeu? E no meio dessa conversa, a gente ficou com aquela sensação, mas de novo a gente vai fazer será que a gente vai fazer um podcast sobre Trump e o Elon Musk outra vez? Mas, gente, tá difícil, né? É impossível não tá dando pra escapar, não comentar essas 2 semanas, né, de governo do Trump. 2 ou 3 semanas, acho que já são 3, né? Acho que são quase 3, né? A CNN agora. A CNN agora, ela tem como se fosse uma retranca editorial, assim, os primeiros 100 dias. Então, essa é uma área de cobertura da CNN que todo dia eles trazem, né, uma boa parte da sua programação dedicada a repercutir as medidas, as novidades, os acontecimentos aí dos primeiros 100 dias. Porque pra gente, assim, a sensação que dá é que são 2 anos em 2 semanas, né? Tipo, as coisas que acontecem, a gente vendo ele assinando aquelas centenas de ordens executivas, né? Com plateia, inclusive. Não sei se você reparou isso, Fê, mas ele normalmente tem ali sempre uma plateia. E com uma caneta Sharp, assim, né? Adoro Sharp, adoro. Isso a gente tem em comum, eu e o Trump, gente. Eu amo felt tip pen, eu adoro caneta grossa. E gente, olha o pessoal louca das canetas. A pessoa tem pouca caneta, né? Eu amo. Então tá, gente. Depois a gente fala de amor a canetas, mas seguimos. Ele assina aquilo com plateia, parece como se fosse um reality show, né? Ele tá, assim, canetando aquilo, aí ele mostra, né, a pasta com a assinatura dele, as pessoas aplaudem. Ele é um cara que vem do entretenimento, se a gente, né, for analisar, até fica a dica aí para assistir a série The Apprentice, né, que acho que vale entender um pouco de onde vem esse temperamento, de onde vem essa personalidade dele, né, larger than life, e que ele é um cara que vem do entretenimento. Então, assim, muito do que está acontecendo agora é estratégico, né? A gente tem lido recentemente aí muitas análises sobre a maneira como ele está fazendo esses primeiros dias de governo, né? O Steve Bannon, que é aquele cara que, enfim, é responsável pela estratégia política dele no passado, dizendo que ele tem uma estratégia chamada Flood the Zone, que é inunde a zona, né? Se a gente fosse traduzir. Que é meio isso. Começa a jogar tudo rápido, tudo ao mesmo tempo agora, começa a assinar um monte de coisa, soltar um monte de ordem executiva dos mais diversos temas, com das mais diversas naturezas, porque é tanta coisa que deixa as pessoas zonzas, as pessoas ficam atordoadas. E os opositores, os democratas, a opinião pública que não concorda, não consegue nem se organizar. É um bombardeio tão grande, diário, de notícias, de press conferences, de declarações dele, do Musk, do time dele. De notícias bombásticas, né, amiga? Bombásticas. Então, essas pessoas não conseguem processar. E em não conseguindo processar, é mais difícil de se organizar e reagir.
fica todo mundo meio perplexo, assim, meio inerte, né? Um pouco paralisado mesmo. Acaba não conseguindo fazer meio que um follow-up, assim, no tema, né? Porque a cada dia é uma surpresa nova. E eu tava, né, escrevendo, eu tava indo pro trabalho ontem e tava ouvindo um podcast, até parei, quando parou no sinal, ai meu Deus do céu, vou levar uma multa, né? Será que eu posso falar isso no podcast? Eu peguei até o caderno, comecei a anotar as ideias na cabeça. Eu falei, gente, eu preciso parar para começar a listar tudo que o Trump fez, que eu me lembre que vale a pena ser dito nessas 2 semanas. E comecei a fazer um mind map. E tanta coisa, Dea. Entendeu? Assim, acho que a gente pode até passando, mas o centro do meu mind map começou chamando Trump's Distraction Trap, que eu acho que foi um termo que acho que o Scott Galloway usou. Mas que é isso? Essa armadilha da distração. Acho que já existe, sim, né, uma percepção de que isto é uma estratégia, confirmando o que você está falando, né? E que é uma estratégia para gerar isso, assim, né? É tanta coisa acontecendo. E eu acho que é um pouco uma estratégia também para passar boiada, né? Com certeza. Então, assim, o que são coisas... Eu acho que tem algumas coisas que são meio da loucura dele, né? Esse negócio de Gaza foi, né, assim... Ele encontrou o Netanyahu. Então vamos começar a explicar essa, vai. Né? Então, vamos pegar um de cada vez, vai. Vamos começar a falar dessa, porque já foi a primeira que a gente falou. Mas ele teve um encontro com o Netanyahu, né? E ele virou e falou que os Estados Unidos vão ser donos, né, de Gaza, vão own Gaza. E que eles deveriam achar algum lugar para essa população toda palestina morar, porque não tinha nem condições, ia demorar de 12 a 15 anos para reconstruir. Então, que algum país próximo, né, deveria, de alguma forma, acolher esta população e que a hora... Aí depois, né, teve até um questionamento de, bom, então você vai mandar soldados? Porque ele tem todo esse discurso de America First, aí de repente ele tá falando que vai lá para Gaza, né? E ele falou, não, imagina, a gente não. O Netanyahu também falou que não. Mas ele falou que quando tudo estiver pacificado, Israel vai entregar esta terra para os Estados Unidos. E teve até uma piada, né, que... obviamente de mau gosto, a partir do momento que a gente está falando de uma situação e de uma população que está sem água potável, porque destruíram todo o sistema, não tem nada, né, lá, mas que fazendo um paralelo com Mar-a-Lago, que é o lugar na Flórida, né, onde ele tem um resort, que ele ia fazer o gás a lago, né, em Gaza, entendeu? Mas que... É um delírio, né? Assim, os líderes políticos, chefes de Estado do mundo inteiro se manifestaram contra essa ideia. Teve muita cobertura na mídia sobre o fato de que isso é um ethnic cleansing, né? Uma limpeza étnica. Ilegal. Isso é ilegal. E ele pegou até o Netanyahu de surpresa, né? O que eu ouvi foi que... O que eu apurei sobre essa notícia foi que o próprio Netanyahu ficou com um sorriso amarelo e foi pego totalmente de surpresa. E que depois dessa declaração do Trump, ele disse, não, veja bem, ele tem sempre muitas ideias interessantes, vamos analisar, vamos avaliar, ver a viabilidade disso. Não quis fechar nenhuma porta ali na frente dele, porque ele é um parceiro importante de Israel nesse momento, mas nem ele sabia desse plano. Então é um pouco desses delírios, né? Groenlândia, Canadá, não, mas aí você viu que a porta-voz da Casa Branca, sei lá, no dia seguinte, não sei o quê, mudou o discurso. Não foi isso que o presidente, em um momento, se comprometeu ou disse que iria e tal, e meio que deu um somebody. E aí ele pegou e fez um post reforçando tudo que ele tinha dito. Então tem umas coisas, e acho que esse me pareceu, ou os caras são muito bons artistas, mas essa me pareceu uma das piradas que ele deu, assim, sabe? Que ele surtou e resolveu ter essa ideia brilhante na cabeça dele e resolveu falar, né? Eu acho que ele ele não conseguiu nem detalhar esse plano, né? Então não é um plano, é um sei lá, um delírio, né? Assim como tantos outros. Alguns desses delírios vão adiante, porque algumas pessoas começam a entender que aquilo... às vezes tem umas pessoas assim, né? Que elas têm uma capacidade de falar algo tão fora, né, do normal, que às vezes aquilo pode ser interpretado como uma coisa de um visionário, né? Tipo, não, mas esse cara... Ele teve um insight, né? Ele teve uma ideia genial. E para muitos israelenses de extrema direita, né, a turma até mais à direita até do que o Netanyahu, é uma turma que achou essa ideia genial. Era tudo que eles queriam, né? Então, acho que para a extrema direita ali dos judeus, tem muita gente que achou essa ideia
assim, uma ideia brilhante que deveria ser perseguida. Deixando bem claro aqui, né, de extrema-direita. Isso foi dito, né, pela mídia várias vezes. A extrema-direita dos judeus ali, os apoiadores do Netanyahu e mais até extremistas que o Netanyahu acharam essa ideia muito, muito interessante. Então, acho que o Trump vai governar dessa forma. Todo mundo já previa que ele faria esse tipo de... Não sei se vocês lembram, mas o Trump, no primeiro mandato dele, ele governou pelo Twitter. Não sei se todo mundo aqui lembra daquele momento, ele ainda era... ele não tinha sido banido ainda do antigo Twitter, né, hoje X, e ele passava o dia inteiro soltando pérolas o dia inteiro no Twitter. E ali ele conseguia essa repercussão, essa reverberação que gerou, enfim, todo esse... muito dessa polarização que a gente vive hoje, né? Então ele tem muito esse papel e de novo, essa coisa do entretenimento. Ele estava ali no Twitter criando espuma, sabe? Fazendo amizade, né? Acho que deve ter sido ali que ele ficou amigo do Musk, porque os dois tiveram passado o dia só fazendo isso, né? Não, tô brincando que os dois passam o dia apostando, né? Sim, era um estilo. Eles têm um estilo parecido de criar esses... de chocar as pessoas, de falar frases assim. E eu acho interessante porque o Trump, ele tem um estilo de retórica assim muito, muito convincente, né? Muito assertivo. Eu sempre falo isso, né? O discurso que ele fez por vídeo no Fórum Econômico de Davos, que está disponível online, quem quiser assistir, foi muito analisado por especialistas, por jornalistas, porque a maneira como ele falou, ele teve uma firmeza para falar, ele teve uma comunicação clara, direta, objetiva. Ele é um comunicador, ele tem uma autoconfiança realmente invejável. Quando ele fala, ele tem muita convicção do que ele fala. Isso é um fato. Haja autoestima, né? Ele tem muita autoestima, muita autoconfiança. E ele é muito convincente. Então, ele tem uma capacidade de manipular as massas, né? De conseguir que as pessoas concordem com ele. E eu acho que isso é um dom. O Musk não tem isso. O Musk é uma pessoa que tem, né, uma dificuldade enorme de se expressar. Ele é uma pessoa muito mais introvertida. Ele próprio já disse que ele estava no espectro. Então, ele hoje se comunica melhor. Que ele tinha Asperger, não era? Que era? Sim, era Asperger, eu acho. Ele fala, ele escreve muito no X o dia todo, né? Mas ele não tem uma facilidade para se expressar em público, né? Que o Trump tem de sobra. Sim. E eu acho que é interessante nessa dupla que a gente está trazendo aqui, porque são os dois grandes protagonistas do noticiário hoje em dia, né? Tá todo mundo o dia inteiro assistindo os desdobramentos, né, dessa gestão dupla nos Estados Unidos. Eu queria só salientar que a revista Time Magazine de hoje soltou uma capa muito interessante, uma capa só com uma imagem. A Fê botou aí no vídeo. Uma capa em que... Quem estiver vendo no YouTube consegue ver aqui a imagem. Vale a pena porque é apenas uma foto do Elon Musk sentado na escrivaninha do Trump, né, no gabinete dele, fazendo aí sugerindo uma outra frase que eu li numa outra matéria que eu amei, dizendo, né, que se o Donald Trump é o presidente, o Elon Musk é o CEO. Então, acho isso uma frase bem importante da gente refletir, né? O Musk assumindo a gestão executiva mesmo, né? Trabalhando ali, como a gente já leu, dormindo, inclusive, levou o seu colchão e está dormindo no Doge, com um time de garotos ali de 19, 20 anos, a ideia, 21 a gente precisa comentar isso. Então, incrível essa história. Então, vamos lá. Tá rolando isso que eles chamam, que, né, é o Musk takeover, né? Que ele tá realmente ali conquistando, né, e tomando todo mundo, todas as coisas no governo. Eu acho que tem um pouco essa coisa de que ele acabou virando meio que o escudo também do Trump, né? A Kara Swisher usou uma expressão de que ele é o heat-seeking shield, sabe? Assim, o escudo que vai atraindo, né, todas as coisas. E que ele está, de alguma forma, protegendo um pouco o Trump ao fazer isso. Não sei se intencionalmente ou não. Mas você sabe que esse negócio de quem está no Doge com ele é uma coisa, né, que a Wired está fazendo um trabalho incrível, né? Sim, de investigar. Muito tudo. bom. Muito bom. E tá indo até, né, os jornalistas da Wired estão indo dar entrevistas em outros veículos nos Estados Unidos, na CNN, em coisas assim. E eles estão... Parece que alguém postou
sei se é uma semana atrás, o nome de uma dessas pessoas. E o Musk foi lá, deletou e falou que aquilo era um crime. Crime, tipo, não é um crime, né? E parece que as pessoas estavam usando nome falso em reunião, estavam tentando de toda forma esconder a identidade delas. Você entra para ler as matérias na Wired, no meio da matéria tem, se você tem preocupações com alguém que trabalha no governo, você pode falar pela Signal, no número tal. Tipo assim, né? Linha hotline, assim, para conseguir informação. E eles já conseguiram, acho que o nome de 6 pessoas. E que eles pegaram, né, que... E eu vi umas matérias meio brincando que são os Minions do Trump. Os Minions, também li isso. Do Musk. Do Musk, desculpa, exato, do Musk. E que são, entre aspas, meninos, né? Assim, são jovens homens pelo que eles pegaram nos profiles lá, porque eles começaram a investigar em mídia social e tal. Agora todos deletaram tudo. Eles têm entre 19 e 24 anos. São saídos da escola ou da faculdade, né? Alguns com um histórico de post em mídia social e tal, de coisas racistas, quase nazistas, assim, extrema-direita e coisas assim. E um deles, eu estava lendo uma matéria que, assim, parece que algumas coisas ligadas a hacker, a coisas, né, potencialmente legais. Então, são pessoas que agora, e acho que esse é o próximo tema bastante interessante, estão tendo acesso a informações confidenciais que eles jamais deveriam ter acesso no governo, que acho que tem esses 2 temas, né? Assim, primeiro, o que eles estão tendo acesso, né, em que informações eles estão tendo acesso, e segundo, quais são os poderes que eles estão exercendo no governo, né, de fazer demissão voluntária e querer tirar gente, de, né, cancelar a US, que eu achei que era USAID, e eu tava ouvindo que os jornalistas gringos falam USAID, entendeu? Então eu vou falar bem igual eles, né? Mas essas coisas todas, que poderes eles têm, já que toda essa parte em cima, né, das contas de pagamento, o sistema de pagamento, né, esse payment system, que tá tendo uma discussão, que eles tiveram acesso e tal, é uma coisa que só o Congresso pode decidir onde vai ser gasto o dinheiro ou não, né? Como você tá vendo? Nossa, eu tô muito chocada, na verdade, com o grau de acesso que eles têm dentro da máquina americana. Eu acho que todo mundo estava prevendo que eles fossem ter, mas assim, a mídia tá chocada com essa abertura, né? Tem várias discussões online o dia inteiro na CNN também, com, né, uma parte da população realmente chocada com isso. Eu concordo com você, a Wired está fazendo um trabalho belíssimo de colocar luz sobre esse tema, né? É extremamente eu até paguei perigoso. $5 pela anuidade hoje, confesso. Em agradecimento ao jornalismo. Precisamos do bom jornalismo, né? Embora a direita sempre ache que o jornalismo é totalmente corrompido, né? Eu acho que a gente precisa desse quarto poder aí. Mas, enfim, eu acho que são denúncias muito graves. A gente acompanhou essa semana o começo desse processo, né? Eles fizeram um programa de demissão voluntária, 40 mil funcionários já... Explica o que foi isso, Dea. O que é um programa de demissão voluntária? Ah, boa. O governo criou, o Musk, o Doge, ofereceu um pacote de benefícios, se não me engano, são 8 meses de salário para quem quisesse se desligar do governo de forma voluntária. Então, receberia ali um pacote de severance, né, enfim, de benefícios para que saiam voluntariamente, né? Então, isso já começou a acontecer. E lembrando que Estados Unidos, a regra nos Estados Unidos, a lei trabalhista não é tão protetora do empregado como é no Brasil, né? Então, o que no Brasil tem FGTS, tem aviso prévio, tem um monte de coisa, nos Estados Unidos não tem. Então, não é normal alguém ser demitido ou sair com um pacote ou alguma coisa assim, a não ser uma situação especial. E parece que eles mandaram um e-mail, que foi exatamente o que ele fez no Twitter, quando ele entrou, né? Falando, olha, vocês têm... Parece que no Twitter ele mandou falando que as pessoas tinham tantos dias para dizer... 80% foi embora. 80%. Então, e que eles tinham meio que... Se você quiser ficar, você tem que afirmar que quer ficar. Parece que foi nesse termo. E parece que no governo não podia fazer isso. Então, assim, se você quiser sair, você tem até setembro de salário pago, se você sair, né? E parece, inclusive, que no Twitter, segundo a Kara Swisher, ele não pagou as pessoas do jeito que deveria. Tem um monte de processos rolando. Mas, anyway. Então, vai ter uma judicialização enorme agora. Só para a gente voltar, são 40... Até agora, segundo a mídia, 40 mil funcionários já aceitaram esse programa de demissão voluntária nos Estados Unidos. Isso representa
1% ainda Uou. da força de trabalho americana. E a gente começa a ter conhecimento de alguns casos, né? Por exemplo, tem uma funcionária que é head de um departamento de Treasury lá, uma função específica, que ela disse, ela tá lá, sei lá, 20 anos, 30 anos, e ela falou, eu não vou sair. Existe uma maneira legal de vocês me demitirem e essa não é a maneira legal perante a lei. Então, acho que vai haver uma judicialização grande. O Supremo americano já está tendo que lidar com uma quantidade absurda de situações criadas aí por eles. Esse fechamento de agências das quais a USAID foi a mais, talvez, comentada, né, a que mais chocou todo mundo, porque é uma agência, só para também contar para todo mundo, é uma agência de desenvolvimento humanitário. E é uma agência, enfim, os Estados Unidos sempre foi, há muitas décadas, acho que há 60 anos, é uma Eu ouvi que tem agência... 60 anos, que foi o Kennedy que criou. Sim, é uma agência que tem uma relevância global muito grande em uma série de questões, principalmente ligadas à saúde. E faz parte desse movimento do Trump de não acreditar nesses modelos, né? Acabou de também avisar que vai sair da Organização Mundial da Saúde, inclusive, parênteses aqui para a gente falar, o Milley também vai copiar os Estados Unidos e vai sair da OMS. Já anunciou que também vai sair da OMS. Então, assim, isso é muito ruim, porque isso enfraquece órgãos que não são perfeitos, estão bem longe de ser perfeitos. Mas são órgãos que tentam organizar, é uma redundância, né? Mas são organismos que tentam colocar certas metas, certas premissas, certos compromissos que precisam ser aceitos por nações que muitas vezes têm visões muito diferentes, realidades muito diferentes de mundo, né? Países... Acho que a gente falou sobre isso, né? Não sei se no primeiro ou no segundo Duplo Clique, que muitos dos desafios que o mundo vive hoje, né? Essa parte climática, regulamentação de IA e mídia social, demandam, uma situação como uma pandemia, demandam que os países trabalhem em cooperação. E essas são as organizações, podem não ser perfeitas, mas essas são as organizações que exercem esse papel. Sim, né? A gente sabe que, eventualmente, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde foi altamente criticada, e eu acho que ela é altamente criticável pela postura da Covid-19. Acho que foi muito pressionado naquele momento para que, né, era um órgão que precisava, talvez, tomar a frente e ser mais ativo, mais operante do que foi. E, de fato, não fez, na verdade, nada de muito grandioso no momento em que o mundo mais precisou. Mas isso não é motivo para você desmontar esse organismo, né? Eu acho que você precisa... o próprio Bill Gates hoje deu uma entrevista falando sobre a USAID, dizendo que ele que sempre foi muito ligado a esse universo, né? A Bill e Melinda Gates Foundation está muito ligada ao histórico de erradicação de doenças na África, com varíola, o próprio HIV. Então ele estava assim também chocado com essa notícia e disse que acha que seria necessário, de fato, sim, fazer um due diligence lá, fazer uma triagem, eu ouvi mergulhar. Um fine-tuning, né? Um fine-tuning, né? Ninguém acha que é super eficiente, né? Tem oportunidade tá para melhorar, óbvio. Tá muito longe de ser uma máquina de eficiência. Porém, você faz um trabalho para identificar essas ineficiências, né, procurar as oportunidades de melhoria e elimina, sei lá, como o próprio Bill Gates disse, 10, 15% talvez dessa ineficiência, de pessoas ou de processos lá dentro que são ineficientes. Você não precisa cancelar o programa, né, porque tem muita gente que depende disso. Então eu acho que esse ímpeto né, esse tipo de organismo que se preocupa com coisas que não estão na cabeça nem do Musk, nem do Trump, né? Porque eles não têm uma cabeça que pensa em populações minorizadas, né? Em questões climáticas. Eles trabalham com uma cabeça super de eficiência operacional, financeira. Então, assim, eles não têm muito esse olhar, digamos, humanitário. Então, alguém precisa ter. E quem terá? Acho que essa é a grande pergunta, né? Eles estão ali... né, investidos de um poder e
e vão passar igual um trator por cima de várias desses acordos, desses tratados, dessas instituições que foram construídas ao longo de décadas, né? Pela maneira como os países sempre cooperaram, e agora isso vai ser completamente desmantelado, sem que eles expliquem como eles vão resolver essas questões de outra forma. Não é que assim, olha, a gente chegou à conclusão que isso aqui é ineficiente, mas vamos criar aqui uma outra solução que é muito melhor que essa, que vai acontecer assim e pronto. Sim. Não, eu tô vendo algumas coisas, né? Eu tô vendo, assim, bastante dessa posição, né, meio de tecnologia americana, tipo go fast and break things, né? De ir super rápido, destrói tudo e depois a gente vê e tal. Que eu acho que quando você fala de um sistema de governo, quando você fala de, né, serviços mais básicos e coisas assim, existem pessoas que podem não ser americanos, mas existem pessoas que dependem dessas ajudas que foram tiradas do dia para a noite. Então, acho que tem um monte de coisa aí. E eu acho que tem uma outra coisa, que é essa ideia do Doge, se bem executada, né, poderia ser uma ideia muito legal. De você falar, puxa, como que você coloca gente de fora para analisar e entender onde estão as oportunidades de eficiência e tudo, né? Tem um conceito nessa parte de custo e planejamento financeiro e tal, que chama ZBB, Zero Based Budgeting. Né? Então, é um orçamento base zero. Né? Perfeito. Sim, eles estão usando. Né? E esse é um conceito de você falar, puxa, assim, se eu, de repente, na minha casa, quero reduzir custo. Aí eu fico nesse, né? Ah, não, eu vou pegar, então, aqui o Netflix, não sei o que lá, eu vou tirar. E eu vou ter, então, tanto. Você vai diminuindo um pouquinho em cada. Mas você tem meio que uma tendência, talvez, a meio que manter o que já existia. Então, eu até entendo essa visão de falar, tá bom, né? ZBB, esse Zero Based Budgeting, ele pensa assim, tá bom, e se a gente começasse com uma folha em branco? Vamos começar de novo? Vamos construir do zero para ver o que faz sentido ou não? Mas a forma que eles estão executando é insana, né? Insana. E tá, sei lá. Você sabe que a Tesla começou assim, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma palestra de um head do Google que disse que naquela época que o Elon Musk ainda era considerado o máximo, porque ele só tinha a Tesla, e a gente achava o máximo a maneira como ele realmente revolucionou a indústria automobilística. Exato. Queria salvar o planeta com energia elétrica. Sim, sim. Ele é muito bom disso, né? Ele identificou uma dor e ele foi pensar de uma forma absolutamente criativa em como resolver essa dor. Isso ele é muito bom mesmo, né? Isso é como a mente dele funciona e ele enxerga coisas que as pessoas comuns não veem, né? E ele... eu nunca me esqueci dessa palestra que eu assisti, em que ele contou que tinha até um vídeo que ele mostrava, um vídeo que estava inclusive disponível no YouTube, que mostrava a maneira como o Elon Musk começou a criar a Tesla. Ele contratou primeiro alguns engenheiros que estavam pensando no carro que a gente conhece e ficavam pensando onde colocar as coisas do carro. E aí ele só sossegou a hora que ele encontrou um engenheiro que entendeu que ele falou assim, não, eu não quero adaptar o carro existente para um carro elétrico, eu quero começar do zero a pensar um carro totalmente novo. E aí eles desenharam um carro em que as baterias ficam no chão do carro, no piso, porque ele fala que quando a gente está tentando adaptar algo que existe, você não está realmente inovando. Inovar é você começar do zero, você pegar uma folha em branco, começar a desenhar algo... Você começar do problema e não do ajuste da solução, né? Exatamente. Então, eu concordo, eu acho que assim, tudo no mundo pode melhorar. Esse, na verdade, é a base da inovação. A inovação é partir do pressuposto que todos os processos podem ser melhorados. Né? Tudo pode ser feito de uma forma mais eficiente, mais ágil, mais conveniente, mais barata, mais rápida, tudo. Né? Existe... Você tem que entender o que vale a pena mudar, né? A que preço você vai conseguir fazer uma inovação dessas, né? E eu acho que tem um perigo muito grande aí de pensar num Estado como uma startup. Né? A Wired, inclusive, trouxe essa matéria. Né? The United States are not a startup. Né? O país não é uma startup. Existem diferenças assim, essenciais nessa gestão. Startups falham e morrem aos montes. Estados Unidos can't afford that. Eles não podem não dar certo. E startups, se a gente pensar, olha para o que aconteceu nos últimos
10 anos, né? Os números que mostram a quantidade de startups que morreram antes do seu segundo ano, terceiro ano. E, inclusive, startups imensas, super financiadas, com muito dinheiro, com série C, enfim. O quanto disso, né, a gente olha as que deram certo. Então, esse modelo do Vale do Silício, que imperou aí desde o início dos anos 2000, ele nos proporcionou o Google, a Uber, sei lá. Mas quantas não ficaram no caminho, quantas né, não ficaram querida? pelo caminho? Exato. Então, assim, sim, é um modelo que funcionou durante muito tempo, que trouxe muitos benefícios para a humanidade. Mas muita gente ficou pelo caminho. Então, essa postura, essa atitude de tratar um país como uma startup é muito, muito perigoso. Tem um risco assim gigante de coisas terríveis acontecerem ali. Sim. Eu tô passando aqui pelo meu mind map, né? Pra ver o que a gente já falou, o que falta. E eu acho que tem um ponto super interessante também, que são as promessas, né? O que ele prometeu para os Estados Unidos para ser eleito? E ele prometeu diminuir o custo dos alimentos e das coisas, gerar empregos, né? E é interessante porque ele falou muito em America First. Agora, de repente, ele fala isso de Gaza, que já não, né, já é uma inconsistência em cima disso. Eu acho que, em parte, né, quando ele falou das tarifas, né, então, uma das coisas que ele falou foi isso, né? Ele impôs que ia ter uma tarifa de 10% para a China, 25% para o Canadá e para o México. Aí, ele parece que nos discursos todos que ele fez durante as eleições, né, ele falava que quem paga as tarifas de importação é o país que está exportando. E que é uma grande mentira. Isso que é o duro, né? Porque tem um monte de gente também que não necessariamente tem um nível de escolaridade grande, que entende. Mas assim, né? Cara, e tem um monte de empresa americana, inclusive, né? Porque, sei lá, a Apple faz o iPhone na China. Então, automaticamente, ficou 10% mais caro o telefone da Apple a hora que ela importa. E isso impacta a própria Apple. E o serzinho, né, médio ou rico americano que vai entrar lá para comprar, vai estar 10% mais caro. Ele vai falar, não, mas aí ele vai privilegiar um produto local. Perfeito, mas é o produto local, o preço vai subir, porque ele não tem mais a pressão de estar concorrendo com outro produto mais barato importado. Então, isto leva à inflação. Os produtos vão ficar mais caros. Aí começou uma crise. Eu imagino a galera que trabalha, ainda bem que eu trabalho com tecnologia, que é só bottom line, painel, é mais assim, imagina quando eu trabalhava em bem de consumo, que eu falava, meu Deus do céu, chain, né? Supply chain, planejamento, agora vai ficar não sei quantos % mais caro, o desespero. Mas aí ele, né? Mas só um parênteses, você pode fazer como o nosso presidente, que também disse assim, se as coisas estiverem caras, é só não comprar, gente. Apenas não compre, é fácil. Apenas não compre. Apenas não compre. Apenas não compre se você tá, né? Nossa, essa roupa dessa loja A tá cara, então vou na B. Mas se você tá falando de um commodity, né? Tipo, não comprarei mais alimentos. Então... foi quase assim, como disse a Júlia do Elib na Globo News, né? Se o povo não tem pão, que come brioches, né? Ele falou muito nessa linha de Maria Antonieta, assim. Foi lamentável, assim. Total, lamentável. E aí, né, no fundo, o que ele fez foi que ele falou que fez uma negociação, que o Canadá e o México vão poder, né, vai ter, acho que teve uma pausa de um mês. Isso é uma coisa que está acontecendo que é muito louca, porque o ciclo de notícia tá tão dominado e tá tão rápido que a gente não tá conseguindo ter o follow-up das coisas, né? Eu tava começando a anotar coisas e falando, gente, mas o que aconteceu com as tarifas? Porque ninguém mais fala disso há não sei quantos dias, porque entraram outras na frente. Flood a gente tá perdendo. Flood the zone. Né? Claro, esse é o objetivo. Tipo, esquece as tarifas, estão lá e vamos pra próxima. Vamos pra próxima. E aí, assim, eu não sei o que aconteceu dos 10% da China, pra falar a verdade. Não consegui fazer uma prep suficiente aqui, né? Porque eu trabalho, né? Tenho filhos, tenho outras coisas, uma obra. Eu não consegui entender ainda o que aconteceu com os 10% da China. Eu entendi que o Canadá e o México pausou, porque teve um reforço nas fronteiras. Durante 30 dias. Isso sim, eles fizeram uma grande vitória. Que um monte de gente ouvi falando que eram coisas que meio que já existiam, que ele só tá empacotando de um outro jeito, como se fosse uma grande win dele, entendeu? E que, principalmente quando você pega Canadá e coisa assim, eu tava vendo algum comentário também, de que a indústria já tá tão, né, conectada, que, sei lá, você pega a produção, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se era esse exemplo, não lembro, um carro, né?
tem peças e coisas do carro que cruzam a fronteira tipo 7 vezes até o carro tá pronto. Porque vai o parafuso, aí uma outra empresa importa, aí faz a peça, aí outra empresa importa, aí faz o não sei o quê, daí outra empresa importa. E que tem... Então, assim, vai taxar 7 vezes? Não vai? O que acontece, né? Você quer comprar um avocado do México, você vai taxar, mesmo produto fresco que os Estados Unidos não tem, você não vai. Confusão danada, né? Mas eu acho que isso tudo acho que volta ao ponto do começo do nosso papo aqui. Eu acho que talvez a grande mensagem pra gente deixar aqui para as pessoas prestarem atenção, assim, o quanto dessa enxurrada de notícias e de factoides, assim, é uma coisa estratégica da comunicação dele, é um jeito de comunicar. Isso é um prato cheio para estudar comunicação mesmo, retórica, narrativa. E manipulação, né? E manipulação, porque essas histórias que a gente está falando aqui, as grandes vitórias que ele coloca, muitas vezes no X, e vai nas várias coletivas de imprensa diárias que ele faz e conta, na verdade, é a maneira como ele está contando, porque não foi bem assim. Tem várias, por exemplo, essa história do cessar-fogo, que ele defende como sendo uma vitória dele, que foi logo antes dele entrar na Casa Branca, mas foi fruto de uma ameaça que ele tinha feito lá atrás, né, que até o dia que ele entrasse na Casa Branca os reféns tinham que ter sido devolvidos. E isso foi uma negociação que os próprios... tem vários estudiosos, pesquisadores que estão dizendo que esse acordo está super mal parado, porque a fase 2 está meio na corda bamba, e a fase 3, então, nem se fala. Então, as pessoas não estão falando muito disso. E até... Para efeitos digamos assim, de consumo de massa, Exato. Ele fez um acordo e conseguiu trocar lá, não sei quantos, acho que foram menos de 10 reféns até agora. Pro headline do Twitter. É isso aí. Eu acho que esse negócio das tarifas, eu acho que é uma manipulação, na minha percepção, tá? Porque, assim, tem coisa que eu acho que ele pode ser passional, mas burro ele não é, senão não tava onde tá. Né? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que, assim, ele prometeu isso durante a campanha. Aí ele vai falar que no primeiro dia de governo, ele colocou essas tarifas. E se a tarifa foi pra frente, se ela não foi, isso meio... Isso é que não importa. Não importa. O que importa é o slogan, é a frase do Twitter, entendeu? O que combina a frase foi manchete, o que não foi... Entendeu? E eu acho que se a gente pensar, isso é um fenômeno do nosso tempo. Não é só o Trump. A gente vê hoje no dia a dia pessoas, empresas, marcas que fazem um grande anúncio de algo e pouquíssima gente vai lá fazer um follow-up para entender se aquilo de fato foi entregue. Eu estava tendo uma conversa outro dia com pessoas mais da velha guarda. Aprendi com você o que era greenwashing. Explica. Greenwashing, né? Você dizer que você vai reduzir a sua pegada de carbono até 2030... Ok, você já colheu ali os frutos. As pessoas já ficaram, nossa, que empresa bacana, né? Conectada com as demandas do planeta e tal. Depois, pouca gente vai lá ver o que eles fizeram de fato. Então, você tem hoje em dia... Para a empresa ficou um pouco mais complicado, porque as empresas agora têm que, enfim, reportar um pouco mais. Existe uma governança maior nisso. Mas, no mundo de redes sociais, no mundo de X, de Instagram, de threads e tal, as pessoas escrevem qualquer coisa. E o impacto, muitas vezes, é na hora que a pessoa fala. Não é quando ela entrega. Então, quando você vê, assim, pessoas... assim, às vezes a gente fala, nossa, mas é tanta espuma, né? A gente chama isso na Oxygen de ruído, né? Onde é que você encontra o sinal no meio de tanto ruído? Porque é isso, as pessoas geram ruído o tempo todo para causar esse impacto quando é feito a declaração, quando é feito o anúncio. Depois, se você vai entregar ou não vai entregar, isso são outros 500. As pessoas estão mais preocupadas em causar aquela comoção, causar um impacto quando elas falam. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia em todos os níveis. O famoso fake it until you make it, né? Só que alguns casos, eu acho que alguns casos não tem nem a intenção de make it, né? É simplesmente não fake it e pronto. Em vários sentidos, em questões de DI, em questões de a gente vê de clima, no caso de empresas, de pessoas que aquela pessoa que entra no LinkedIn e fala que vai fazer alguma coisa, enfim, tudo isso a gente está vendo aos montes hoje em dia. Odé, e aí eu acho que tem um outro lado também que é assim, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm um nível de endividamento do Estado grande,
que esse é um tema que precisa ser endereçado. E muito da proposta do DOGE é de trazer eficiência para o Estado. E isso é um movimento que os Estados Unidos têm que fazer. Aliás, quem somos nós para falar disso, né? Sim, porque o Brasil também... Vários países podiam se beneficiar disso, isso não tem dúvida nenhuma. Que a máquina estatal precisa ser enxugada. Acho que isso é inquestionável. O Ray Dalio acabou de lançar um livro novo que ele fala muito sobre isso, sobre o nível de endividamento e tal. Vou buscar até o nome do livro aqui para falar para vocês. E, no meio disso tudo, vem o querido Trump, né? Não tão querido por mim, vou falar a verdade. E ele como se a gente tivesse alguma dúvida até agora, Fê. Exatamente. Ai, gente, vocês perceberam? Entendeu? Mas... Não, falando nisso, espera que eu vou fazer uma pausa rápida, um parênteses para falar outro assunto que eu não consegui comentar e que eu quero voltar, tá? Quando a gente falou de palestinos e judeus, eu só quero deixar muito claro que, assim, eu sou a favor da paz e das coisas, né, das pessoas. Eu tenho dezenas e dezenas de amigos judeus que eu amo de paixão. Eu não tenho tantos amigos palestinos, porque acho que eles não estão tão presentes aqui e tudo isso. Mas só assim, a gente está comentando algumas coisas, como a Dea falou e tudo, mas não é absolutamente... Eu acho que a gente tem que diferenciar muito bem, né? O que é o Netanyahu, o que é o direito ao Estado de Israel, da Palestina, o que é o povo. E eu acho que tem acontecido coisas no mundo contra judeus e palestinos que são, assim, terríveis. Então, só para aproveitar e me manifestar, porque eu acho que a gente tem que dar voz a essas ideias, os valores que a gente tem sempre que a gente tem oportunidade. Então, ok, fechei o parênteses. Voltando, né? Mas vai lá o não tão querido Trump, né? Que está assumindo um Estado super endividado e faz um bendito de um fundo soberano que, pelo que eu entendi, são fundos que geralmente países com superávit, né? Países ricos fazem para definir onde que eles vão investir as coisas. Então, este país que não tem superávit faz um fundo e uma das coisas que ele fala que ele pode fazer é investir no TikTok. Acho que essa história do petróleo, ela é uma das estratégias, né, do Trump para irrigar literalmente, né, os Estados Unidos com dinheiro. Por isso que ele falou aquela famosa frase "drill, baby, drill", né? Ele vai perfurar os Estados Unidos inteiro, onde tiver petróleo, para retirar todo esse petróleo que está lá e monetizar isso enquanto ele pode. Ah, né? Eu não tinha ligado uma história a outra, Sim. O drill, baby, drill. É isso. Ele vai fazer... Ele ele sabe que isso tem um valor imenso, né? Então, isso é uma riqueza que, na visão dele, não pode ser simplesmente esquecida no solo. Então, ele vai extrair todo esse petróleo, vender todo esse petróleo, ganhar muito dinheiro com esse petróleo. Estamos mais perto do passar boiada, né, gata? Total. Estamos cada vez mais perto do passar boiada, né? Deixa queimar a Amazônia. Ele tá super... isso é uma das maiores promessas dele, né? Que ele vai extrair até a última gota. Por isso que ele não tem a preocupação nenhuma com descarbonização da economia. Pelo contrário, isso é uma visão bem curto-prazista dele, né? De muitos governantes, assim, que acham que o problema do combustível fóssil deixa lá para frente. Eu não vou resolver isso agora. Não vai ser na minha gestão que eu vou abandonar todos esses milhões de dólares que estão aqui no nosso solo. Então, essa visão de que vamos extrair até a última gota é uma certeza do Trump, assim. Ele vai fazer isso e isso vai gerar muito dinheiro para os Estados Unidos. Então, ele já tem tudo isso mapeado, porque isso vai ajudar enfim, desenvolver toda a economia. É aí que ele pretende ser rico e ter um fundo soberano. Uhum. E aí, que história é essa de eventualmente investir para ser uma potencial opção de compra do TikTok? Por mais que a gente saiba que essa história tem 1000 problemas, até o próprio governo chinês, que aparentemente não deixa vender, né, o algoritmo e coisas assim. E aí, você fala em, de repente, ter um país democrático, um país que defende free speech, com, né, um state-run media, né, assim, uma mídia gerida pelo governo.
E o quanto que a gente cada vez mais está chegando de uma realmente tirania, né? Já tem os oligarcas aí, né? As pessoas que somam poderes financeiros, muita riqueza com poderes políticos, que nada mais é do que o Musk atualmente, é o próprio Trump, né? Faz. Não é muito diferente do que o Putin fez na Rússia também, né? Eu acho que, só para deixar claro essa história do TikTok, tem vários contenders, né? Tem vários ali players potenciais para comprar, desde o Perplexity até o Project Liberty, do Frank McCourt, que eu tive a oportunidade de conversar até pessoalmente lá em Davos. Ai, conta disso! Podemos fazer bem um interessante. Podemos. O Frank McCourt é um bilionário americano que criou há 5 anos atrás o Project Liberty, que é um projeto que ele pretende devolver a internet aos benefícios originais que ela propunha, né, para a humanidade. Porque quando a internet nasceu, gente, nos anos 80, lá no CERN, em Geneve, né, onde tem lá aquele acelerador de partículas, onde tinham muitos cientistas, e o Sir Tim Berners-Lee estava lá, eles criaram a internet como uma ferramenta de pesquisa, de conexão acadêmica. Então, os pesquisadores ficavam todos interligados, conseguiam trocar informações sobre, enfim, trabalhos que eles estavam publicando, pesquisas que eles estavam fazendo. Então, ela tinha esse cunho de conexão e troca de informações, né? Foi só no final dos anos 90, ali, no meio dos anos 90 para o final, depois de 95, 96, que a internet passou a ser um ambiente comercial. Até então, ela só era troca, leitura, informação, né? Ela passou a ser um lugar onde as empresas podiam ganhar dinheiro no final dos anos 90 só. E aí, no início dos anos 2000, começaram as redes sociais. Se a gente fosse pensar em 3 momentos da internet, mais ou menos seria isso. E o que o Sir Tim Berners-Lee, que até hoje vai em todos os festivais, eu encontrei ele já no Web Summit, em Davos 2 vezes, ele sempre vai nesses festivais, como hoje um porta-voz de vários movimentos. Eu aprendo muito com essa mulher, ela é muito poderosa, que conhece todos esses caras. Vai, pausa para eu tietar um pouco, gente. Me controlei. Ele é muito... O Sir Tim Berners-Lee é muito fofo. Já tenho até selfie com ele, que você sabe, né? Que eu sou a cafona das selfies. Eu tenho selfie com ele. E ele é um cara que hoje gasta o tempo dele indo nesses lugares. Ele tem Parkinson, inclusive. E é um cara, enfim, que luta até com algumas questões de mobilidade e de comunicação para abrir os olhos, né, das pessoas sobre os rumos que a internet está trilhando. Ele é super contrário a esse uso que a internet acabou assumindo por causa das big tech, essa questão da privacidade dos dados, dos consumidores serem explorados, enfim, toda essa narrativa de que nós somos o produto da internet, né? Nós não somos usuários efetivos. E essa mesma bandeira, essa mesma causa do Sir Tim Berners-Lee, eu falo Sir porque ele é Sir mesmo, tá? Ele recebeu esse título. É abraçada pelo Frank McCourt, que criou esse Project Liberty para tentar resgatar a internet das garras da Big Tech e tentar fazer com que ela realmente seja usada em benefício da humanidade. Então, tem vários defensores dessa ideia. E ele tem esse projeto que é uma coisa, assim, às vezes até um pouco utópica, assim, de como chegar lá. Mas ele viu na compra do TikTok uma oportunidade de acelerar esse processo. Então foi muito interessante, assim, porque ele vai estar no SXSW esse ano, inclusive. Ele está nessa super campanha para tentar comprar o TikTok. Eu vi ele no Web Summit ano passado e em Davos agora. E a ideia deles é criar um TikTok 2.0. Uma nova versão do TikTok descentralizada, baseada em blockchain. Mas o que é interessante? Por que eu queria te contar isso? Porque o algoritmo não vai ser comprado. O governo chinês não deixa que nesse pacote entre o algoritmo. Então, o TikTok vai ser criado do zero. Sim. Então, na entrevista que o Nick Thompson, nosso muso, né, que é o CEO da Atlantic, fez com o Frank McCourt, amamos. Na entrevista que ele fez com o Frank McCourt, agora em Davos, ele fez a pergunta que eu tava louca para fazer, assim, mas
o que é o TikTok sem o algoritmo do TikTok, né? Tipo, ele se tornou o que ele é por causa desse algoritmo que foi tão revolucionário que todas as outras redes passaram a replicar, né, o modelo de feed do TikTok. E ele não tem muito uma explicação para isso. Eles acham que esse novo protocolo de um TikTok 2.0, que ele acha que deve ser o de todas as redes daqui para frente, inclusive Blue Sky está indo nessa linha e tudo mais, é totalmente descentralizado, baseado. Você pode carregar os seus dados, você pode escolher que dados você quer dar visibilidade, que dados você quer que ninguém veja. Você pode escolher para quem que você quer abrir certos dados. Você possui, né, os seus dados, você tem uma carteira de dados, como se fosse assim, uma carteira de seus dados, e você usa ela, inclusive, para vender seus dados, se você quiser, para alguém que vai pagar para ter acesso aos seus dados. Uma farmacêutica que quer saber seus dados de saúde nos últimos 5 anos, porque ela está fazendo uma pesquisa. Você vai poder vender esses dados para essa empresa. Você tem lá seu Apple Watch, você coleta, né, uma porção de dados, aqueles dados valem alguma coisa. Então, aquilo pode ser usado como uma moeda também de troca. Então, tem várias possibilidades nessa Web3, né? Que, na verdade, a gente está falando, isso tudo é Web3. São novos modelos de rede social em que não é um sujeito, né? Não é um Elon Musk no X, não é um Mark Zuckerberg na Meta, que vai decidir que perfil que pode ser banido, ou que pessoa que pode falar e que pessoa que não pode falar. Então, é totalmente outra lógica. E eu acho que... Não sei se a gente chegou a comentar aqui ou não, porque eu já não sei que conversas foram aqui. Já tô ficando velha, né, gente? É muito tempo de juventude. Não, eu também fico. Você também, às vezes. Mas eu lembro que a gente já falou sobre isso. Eu não sei se foi no grupo, nosso grupo, no WhatsApp, eu não sei se foi no Trend Talks da semana passada, na Oxygen, que eu falei isso. Ah, bom, então, você ainda tem isso. Ainda tem isso. Mas, não, eu assisti o Trend Topics, aliás, foi incrível. Mas eu fui até estudar um pouco isso quando começou esse negócio, né? Que esse Blue Sky, ele usa um protocolo que chama esse protocolo AT. Até abri aqui para lembrar, né? Que é esse protocolo meio padrão aberto. Então, é meio que essa ideia, realmente, que você estava comentando, né? De você... E eu acho que um paralelo até é assim, quando você fala em SMS, em e-mail, eles são... meio que protocolos de envio de mensagem. Ninguém é dono do sistema de e-mail do mundo, né? Ninguém é dono do sistema de mensagem. Você tem as operadoras, você tem os provedores, mas ninguém é dono disso. O WhatsApp tem um dono, que é a Meta, né? O TikTok tem um dono. Então, a ideia é assim, como que você consegue ter um protocolo que você pode... de produtos diferentes acessar. Então, de repente, eu estou usando o Blue Sky, mas eu estou falando com você e você não está usando o Blue Sky, você está usando um outro. E você, como usuário, define como você quer que as suas informações sejam ranqueadas, né? Sejam lá como que o algoritmo funciona. Não, eu quero um timeline aqui, eu quero um feed cronológico por timeline. Não, eu quero um por relevância. Não, eu quero um por... Agora, isso tira o poder das empresas que vendem isso como mídia. Com certeza. Né? Então, obviamente, e tudo muda. A forma como as pessoas vão ser vistas, toda a lógica do influenciador, tudo isso muda completamente. É uma outra experiência, é uma outra interação, outro tipo de interação. Então, estou muito curiosa. O Trump deu 75 dias, se não me engano, para uma solução para o TikTok. Sim. Então, tem várias empresas e pessoas no páreo para, enfim, comprarem, assumirem o que vai ser. Então, eu espero entre qualquer elas coisa. Quem? O próprio Elon Musk. Né? Claro. Que aí é desespero total, né? Aí eu acho que eu saio correndo na rua. Desespero. Sério, eu acho que, assim, tudo pode acontecer. E nada pode acontecer, né? Então, assim, a gente está diante de um governo onde as coisas são absolutamente imprevisíveis, né? E assim... O que está acontecendo lá, por isso que eu acho que a gente está falando tanto aqui, repercute em milhões de coisas aqui, né? Em milhões de pequenos negócios. Acho que a gente está falando de tarifas, então isso vai mexer com cadeia de suprimentos, de comida, de peças, né? Então isso vai afetar o mundo inteiro. Acho que a questão das redes sociais, o que vai acontecer com o TikTok também vai acabar impactando todas as redes que a gente conhece. As determinações do governo americano sobre diversidade, equidade e inclusão. Vários programas estão sendo desmontados, né? Algo de que o Trump se orgulha muito, né? Ele se orgulha muito de estar
baseando de novo os Estados Unidos em meritocracia. Ele disse isso já em alguns discursos várias vezes, são palavras dele, né? Nós voltamos a ser uma nação meritocrática, né? E isso, obviamente, está impactando as empresas de uma forma, assim, direta. Então, hoje, essa semana, o Google também cancelou seus projetos de DEI. Hoje eu li que a Accenture, cuja CEO é uma mulher, a Julie Sweet, né? A Julie Sweet é uma mulher, a CEO também, avisando que eles estão... Eu postei, depois vi que você postou, e você, até você, Julie, entendeu? E achei tão interessante, porque os americanos estão ficando muito... essa coisa da narrativa, da comunicação, feita para o entretenimento. Eu sou super fascinada por esse tema, né? E eu tenho visto os termos que estão sendo usados. A Julie Sweet... em entrevista ao Financial Times, que publicou essa notícia de que eles estavam descontinuando os projetos de DEI deles, né, da Accenture Global, ela usou o verbo "we are sunsetting our initiatives". Sunset no sentido de pôr do sol. Então, se a gente está... Não sei nem explicar em português como é que você define sunset. Apagando. A gente está entardecendo aqui na minha mente. A gente está entardecendo. A gente está anoitecendo os nossos esforços de DEI. A gente está rindo aqui, mas assim, gente, é porque é tão absurdo, né? Que a gente volte para 2018, assim, 2017, muito antes do George Floyd, muito antes do Me Too, como se a gente não tivesse aprendido e evoluído tanto nesses últimos anos, né? Enfim. Então, temos isso, né? Temos essa outra coisa que é um país deficitário, Doge indo dessa coisa forma louca. Por outro lado, Trump prometendo um fundo soberano para participar disso tudo. E se for participar, vai ser protegendo os milionários, né? Os bilionários. Provavelmente não vai ser em pró de um Blue Sky ou alguma coisa assim, porque no fim do dia, money talks nesse mundo. E tem, quando a gente fala em dinheiro, acho que um outro tema, até que a gente ainda falou pouco aqui, né, Dea, que são as coisas que estão acontecendo que são benefícios para o Trump, né? Então, o Trump, esse assunto, de novo, meio que se perdeu, né, nessa inundação, usando o seu termo aí, que são as meme coins, né? Então, o Trump e a Melinda lançaram... Não, a Melania... Melania, errei. Melinda é do outro. Exato, é do outro, errei. A Melania, entendeu? Lançaram moedas e o que isso permite é que... E a dinâmica do que eu entendi, né? Teve num sábado um e-mail da newsletter do Meio super bom, explicando um pouco tudo isso. E a dinâmica que eu entendi, me conta também qual que é a tua percepção, é que essas meme coins, né? São moedas tokens, né, de cripto, tokens, que são lançadas com base em qualquer coisa. Uma super famosa foi a do Doge, né, que era de um cachorrinho ou alguma coisa assim, né, não sei se coreano, Shiba algo Inu assim. Também, tem várias. Tem várias, mas quer dizer Doge, porque né, tem tudo a ver desse negócio com o Trump, e até uma brincadeira com isso e uma menção a isso. Mas é como se a gente, né, Dea, vamos lançar a nossa moeda do duplo clique. Entendeu? A gente lança aqui a nossa moeda do duplo clique e daí, de repente, se tem um monte de gente comprando essa moeda valoriza. E, obviamente, quando a gente lança, a gente põe uma parte para vender e uma parte fica com a gente. Então, se essa moeda valoriza e a gente vende essa moeda, a gente ganha dinheiro com isso. E aí, se tem um monte de gente interessada em decisões que a gente pode tomar, né, como presidentes aqui do nosso podcast, entendeu? E tudo isso, a gente pode ter uma certa troca aí, né, de favores que vai passar por debaixo do radar, ainda mais agora, né, que tem lá na parte toda de cripto, né, David Sachs, SEC, tudo isso, uma galera muito mais pró-cripto. Você consegue, é uma forma de você conseguir, né, enriquecer mais ainda o Trump sem ninguém conseguir traquear isso. A gente falou rapidamente disso em um podcast, eu acho, anterior, em que esse meme coin dele e da Melania é tipo um souvenir, né? As pessoas não compram com a expectativa de fazer um investimento em um ativo, né? Elas compram porque aquilo é uma forma de apoio, como você vai para um lugar bacana e você traz um imã de geladeira, né? É uma geladeira que vale, só que quando todo mundo compra, aquilo vira, né, começa a ter um certo valor. Eu não entendo se isso, eu não acho que isso vai ter um valor de revenda. Eu acho que esse
enfim, um token que vai passar, provavelmente, assim, à medida que a popularidade dele diminuir ou algo assim. Porque a gente tem essa possibilidade, né? Eu estava conversando essa semana com alguns empresários também de inovação, e a gente estava tentando avaliar, né? Existe uns 30% de possibilidade dessas medidas malucas, dessa gestão maluca do Trump, dar certo. A gente não está vendo agora um monte de gente achando que o Milei está consertando a Argentina, né? Depois de um ano, todo mundo achava o Milei louco e tal. Agora vem a turma do mercado financeiro dizendo, não, mas para olhar, observa o que ele está fazendo na Argentina, ele está resolvendo lá a questão econômica e tal. Então, existe uma chance, existe uma probabilidade, ainda que relativamente baixa, de que essas medidas do Trump desenvolvam a economia, destravem um crescimento absurdo nos Estados Unidos e nos países com quem ele coopera, né? Mas existe uma outra probabilidade, uma outra ideia, com uma probabilidade também razoavelmente alta, de ele criar realmente inimizades e quebrar acordos que vão gerar uma grande resistência a ele. E aí é muito cedo. O resumo disso tudo é que faz 3 semanas que ele está no poder. É muito cedo para a gente analisar e tentar prever o que vem pela frente. Acho que temos que manter as opções abertas. Pode dar super certo em algumas coisas, pode dar super errado em outras, né? E a gente tem que observar os movimentos. Eu li essa semana um artigo que me deixou muito chocada também, que falava que nunca... Era um artigo da Bloomberg, do editor de opinião da Bloomberg, que dizia que o mundo tem 3 imperialistas no poder. Trump, Putin e Xi Jinping. São 3 imperialistas, ou seja, eles querem crescer por anexação de territórios, por invasão de outras nações soberanas, né? É a maneira como eles operam. E que, mais do que entrar em guerra, eles provavelmente vão fazer um acordo. E cada um fica com um pedaço do mundo. Olha que interessante. O Putin fica com a Europa. De alguma forma já é um pouco o que acontece, né? O Xi Jinping talvez não com a tanto Ásia. Putin, O Xi Jinping com a Ásia e o Trump com as Américas. E que os 3 conseguiriam viver em harmonia um com o outro, cada qual no seu quadrado. Interessante essa tese, né? Fiquei bem impactada, fiquei reflexiva. Interessante e extremamente impactante colocar, eu não vou falar do Trump, mas colocar o presidente dos Estados Unidos na mesma categoria que o presidente, né, que o Putin e o Xi Jinping, né? Do que são realmente... mas são métodos muito não parecidos, são líderes né? democráticos. Não. O que o Trump está tentando fazer, eu concordo, está super ligado a isso, mas é impactante, né? E aí, eu não sei se você viu uma matéria e um vídeo que teve no New York Times, estou até tentando lembrar o nome aqui, mas que falava um pouco, né, dessa estratégia toda que o Trump está fazendo, que é tudo uma estratégia, e da importância das pessoas não acreditarem nisso, né? Teve uma série de matérias que estavam falando, cadê os democratas? Cadê a oposição? E falando, puxa, os democratas não estão nem conseguindo reagir. A oposição não está conseguindo reagir. Uma inércia enorme, né? É o flood the zone, né? Eles estão completamente apopléticos. Tá funcionando. Assim. Tá funcionando. Eles não conseguiram nem se organizar. É uma inundação mesmo, né? É tanta coisa que eles não estão conseguindo dar conta de se reunir, de organizar e priorizar as reações, porque são muitas coisas para você reagir, né? São muitas pautas para serem combatidas. E eles não estão conseguindo se organizar. Eu acho que em algum momento os democratas vão... Viram barata voa. Mas acho que assim, em algum momento os democratas vão conseguir se organizar, vai haver aí uma liderança, vão emergir talvez novas lideranças, né? Eu acho curioso que a Kamala Harris, por exemplo, né, perdeu muita visibilidade, ela desapareceu praticamente agora nas últimas... Sumiu. E me lembra uma outra história muito parecida no Brasil. Você não acha que parece um pouco Simone Tebet?
Pra mim, lembra muito Simone numa magnitude Tebet. Bastante diferente, mas sim. Mas uma mulher que surgiu, que podia fazer a diferença, ela era super competente, atraiu muitos apoios importantes de pessoas com influência no cenário político, na elite econômica brasileira também. E da mesma forma como ela surgiu, tá lá no governo do Lula hoje em dia, mas a gente pouco ouve falar dela, né? Mas, concordo disso da Kamala, mas assim, a gente continua tendo essa percepção, né, de que eles realmente, né, desaparecem, não tem ninguém personificando isso. E aí eu acho que quando eu penso em oposição, né, e a isso, tem esse lado do governo, né, e até de proteger a democracia americana, né, esse Estado, né, esse rule of law, né, as leis e tal. E uma coisa que esse artigo do New York Times chama um pouco a atenção é assim, o que as pessoas não podem é acreditar no que o Trump está falando. Porque o fato dele falar que vai fazer isso ou vai fazer aquilo não quer dizer que ele vá efetivamente fazer. Porque existe o poder judiciário, está tudo acontecendo tão rápido que as pessoas ainda não conseguiram necessariamente reagir. Mas eu acho que essa semana a gente começou a ver algumas coisas que me deram um pouco de esperança, né? Então, assim, teve um juiz que já suspendeu uma das ordens executivas, né, dos decretos dele, de que pessoas nascidas, filhas de imigrantes ilegais nascidos nos Estados Unidos não teriam cidadania. Então, isso já está sendo questionado. Eu acho que, do ponto de vista da sociedade, já teve um protesto pequeno, mas já teve um protesto em cima desse acesso aos sistemas de pagamento. Então, já começou a ter, pelo menos, uma mobilização em alguma esfera. E eu acho que as empresas ainda estão muito paralisadas, porque todo mundo está com medo de uma retaliação do governo absurda. Claro. Então, eu acho que isso é uma coisa que está também assustador, né? Assim, muitas empresas que se posicionavam antes e tal, tá todo mundo meio jogando jogo, né? Não, veja bem, ficou todo mundo agnóstico, flexível, né? Do ponto de vista ideológico e tal, porque no fim do dia tem que defender o interesse dos stockholders e stakeholders, né? E tem aí a mídia, que eu acho que agora está começando a se articular, né, e ver assim a Wired indo atrás de quem são as pessoas do Doge, né, o New York Times fazendo um monte de coisa. Eu acho que a gente está começando a ver isso. E os outros países que também no começo estavam muito assim, não quero brigar com os Estados Unidos e tal, mas que agora estão começando também. Então, comentário final aí para a gente encerrar e continuar na semana que vem. Muito bom. Nesse ritmo, os nossos podcasts, enquanto o Trump está no poder, a gente vai ter que fazer podcast de 3 horas, né? Vamos ter que mudar aqui o nosso... Jesus! Mas enfim. Não, e mais legal é que assim, a gente fica escolhendo outras pautas, né? Você me mandou um artigo super interessante. O que faz mais mal? Álcool ou maconha? Ou não sei o quê. Aí, de repente, a gente é devorado, entendeu? Mas não é possível, né? Esses assuntos vão ter que dar uma esfriada em algum momento. E vocês podem sugerir assuntos pra gente, né? Eu acho que... Qual é teu Instagram, Déia? @andrea.janer. E o da Oxygen é hub.oxygen. Mas vocês podem escrever para Andrea pelo Instagram ou no meu Instagram. O meu é Fer_Belfort _tribo de marketing. Daqui a pouco eu vou ter que virar Fer_Belfort _duplo clique, né? Mas tudo bem, vamos chegar lá. Entendeu? Eu nem tô mais fazendo podcast da tribo, mas tudo bem, ficou. Vocês podem mandar ideias de tópicos que vocês querem que a gente comente, né, Déia? A gente tá pensando, de repente, abrir, perguntas que as pessoas podem mandar por WhatsApp, por áudio, e depois a gente responde aqui. Vamos ver como é que evolui aí os nossos próximos capítulos. E assim, agradecendo todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui, né? Eu acho que estamos no 5º episódio do Duplo Clique, então conseguimos completar aí 1 mês. E acho que a gente tem algumas coisas já super legais. Eu tava até compartilhando com a Déia de que a quantidade de países e cidades, né? O alcance que a gente tá tendo, que é super grande. E acho que isso que vale a pena e que é muito legal de podcast, né? Assim, o alcance é enorme. E é uma mídia que, de repente, tem gente que tá ouvindo 1, aí tá ouvindo 2. Aí gente que manda mensagem e fala, nossa, descobri o podcast, já ouvi 3 aqui, um em seguida do outro. É muito legal. Eu queria agradecer todas as mensagens que a gente recebe. Eu recebo muito quando a gente faz post ou faz story. As pessoas escrevem coisas muito legais. Então, obrigada pela companhia. Obrigada por quem compartilha aí. Por compartilhar, por enfim, votar lá, botar estrelinha. Tudo isso ajuda muito a gente nesse projeto que a gente faz por amor. Então, é só isso mesmo. Exatamente, puro amor. Obrigada, gente. É isso aí. Um ótimo fim de semana para todos e nos vemos semana que vem com a Fê em Chicago. Vamos ver que horas a gente vai conseguir encaixar essa gravação aí, mas vai sair. Não, a gente vai, eu vou estar no quentinho, né? Porque hoje de manhã tava
sensação térmica de menos 14 graus. Então acho que eu vou ficar bem feliz de ficar trancada em algum lugar gravando com vocês. Super obrigada, ótimo. pessoal. Obrigada, até a gente. semana que vem. Obrigada, Dé. Mig. Beijo. Tchau, tchau.